Ao teu nome.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé, em três. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Convido para estar fazendo a oração e a abertura dos trabalhos. O trabalho desta noite, em nome de Jesus. Depois pela igreja e aqueles que puderem ficar em pé, iremos louvar a Deus em dois hinos. Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa mais uma vez, para te adorar, Senhor, e ouvir a tua voz, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guia, em teu nome é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 432. Eu acredito que todos conhecem esse hino. E depois nós iremos louvar o 121. 432 e o 121. 432 é o primeiro que nós iremos louvar. Toda a igreja cantando para ficar em um coro só, né? Bem bonito para o Senhor receber o nosso louvor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim opera o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, Deus, toma, Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma
tua para sempre, sim. A quinta igreja. Recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. Todos. A minha alma Salvador, No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus. 121. Glória a Deus. 121. Quem conhece esse hino diz amém. Amém. Graças a Deus. Um pouquinho de gente conhece. Conhece uma galera. até então não. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Estou pouquinho aqui. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
Glória a Deus. Como eu sei que vocês sabem, 113. Aleluia. Todos vocês eu tenho certeza que sabem o hino de número 103, né? É um hino que se cantava muito, né? Nas consagrações. Esse hino aqui era praticamente oficial nas aberturas das consagrações antigas, né? Muita gente gostava de cantar. Esse aqui, irmãos, é considerado um hino de pedido. Pastor, tem hino com classificação? Tem. Tem hino de pedido, tem hino de oração. Esse hino é um pedido para Deus fazer o que, meus irmãos, na primeira estrofe? Dia a dia vem guiar. É um pedido, dia a dia. Quem conhece diz amém. Então, todo mundo conhece, muito fácil. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou eu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Bem forte. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meu Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Amém, graças a Deus. Eu vi mais as irmãs cantando, né? Parece que os irmãos Eu sei não é isso não. não sabiam, não. Sim, glória a Deus. Teve um dia aqui no período, irmãos, da pandemia, que estava só na oração, que eu perguntei quem sabia cantar esse hino. Não é que ninguém sabia. Não foi? Não teve dia que você lembra? Não sei se você lembra, mas eu perguntei e ninguém no dia sabia. E a gente cantou algumas vezes aqui para ir aprendendo, né? Glória a Deus. Mas eu vi que as irmãs cantaram bem ali. Bem conhecido, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, é o tema que nós estamos estudando desde o dia 1º de julho para cá, e é falar sobre a lição do texto é aprendendo a subir. Mas nós estamos vendo Deus diferenciar.
quem apenas anda na realidade e quem anda debaixo de uma direção de quem, meus irmãos? De Deus, né? Glória a Deus. Enquanto os que olham para a realidade andam pelas suas próprias mentes. Em um dos dias aqui, nós vimos que teve pessoas que se guiavam pelos seus próprios pensamentos. E a Bíblia condena isso. Você andar através do pensamento. Você tem que ter algo sólido, algo concreto. E aquilo que nós temos de absoluto e concreto é a palavra de quem, meus irmãos? De Deus. Enquanto o mundo lá fora, aprenda isso, viu, irmãos? O mundo lá fora vai dizer que a Bíblia não é uma verdade absoluta. O mundo lá fora usa essa linguagem até bonita, mas é demoníaco. E eles dizem a Bíblia é uma verdade relativa. Isso não é verdade. A Bíblia para nós é uma verdade, o que, meus irmãos? Absoluta. Nada supera as verdades de quem, meus irmãos? Da Bíblia. Verdade relativa, irmãos. Coisa que é verdade hoje e amanhã não é mais. Deixa de ser. Então, a Bíblia não é assim. Veja o que Deus falou há 2000 anos atrás. Continua de pé ou não continua, meus irmãos? O que Deus falou a Abraão aproximadamente há 3.000 anos e meio, há 4.000 anos, por ali, que Deus falou a Moisés, que Deus falou a Abraão, que Deus falou a Adão, continua valendo, meus irmãos? Continua. Então nós cremos que a verdade, quando alguém chegar com essas conversas bonitinhas, dizem que irmão, a Bíblia mudou, aquilo ali foi no período passado. Não, irmãos, a Bíblia foi escrita num período passado, mas ela não foi para o povo do passado. Ela se construiu, ela foi escrita com o povo do passado. Mas a Bíblia, tem até um livro chamado do pastor Antônio Gilberto, que diz Bíblia através dos séculos. Ele tem uma. Então a Bíblia, ela é através de quem, meus irmãos? Dos séculos. A Bíblia diz: seca-se a erva e murcha sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, com o povo do passado ela foi escrita, mas para o povo do presente ela estava lenta. Não é, irmãos? É tão tal, irmãos. Então você pode ver alguém dizer assim: meus irmãos, a Bíblia se renova. A Bíblia, ela nos renova. Não é, irmãos? O mesmo texto que foi escrito há 2000 anos atrás é o mesmo, irmão, que está na Bíblia. Alguma coisa mudou? Mudou uma vírgula de 2000 anos, irmão? As irmãs, mudou alguma coisa? A Bíblia da sua avó, se pegar para você hoje, ainda vale? Vale ou não vale? Porque a Bíblia é a inerrante palavra de quem, meus irmãos? De Deus, né? Então, a Bíblia é uma só. Pastor, e as linguagens? As linguagens é para uma melhor compreensão. Tem Bíblia atualizada, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia pentecostal, tem Bíblia do pregador, tem Bíblia até da vovó. Não é? Eu já vi Bíblia até da vovó. Bíblia da vovó, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro. É para pegar todo mundo. Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia pentecostal, Bíblia aplicação pessoal. Eu comprei uma agora, Bíblia na A. Ó, Bíblia na A. Está entendendo, irmãos? Acho que paguei quase 300 reais numa Bíblia, porque disseram que é a mais completa, eu digo, então eu vou lá. Não, surgiu uma Bíblia melhor, então eu vou lá. Tem muita gente que tem vício com tecnologia. Não pode ver um celular novo que ele corre para comprar. O meu é Bíblia, o meu é livro. Glória a Deus. O meu prazer é esse. Ninguém pode nem falar nada, porque esse é o meu prazer. E graças a Deus que o meu prazer serve para vocês, serve para a minha família, serve para todo mundo, né? Porque a gente aprende e passa, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E é um conselho que eu lhe dou, irmãos: aprenda a comprar a Bíblia. Tem crente que perde uma Bíblia e passa mais de mês sem nada. Vou comprar. O nome diz, irmãos, eu não vou nem dizer. Eu não vou dizer para não magoar. Mas o crente, ele não pode ter uma Bíblia só. Você sabia, irmãos? E se você perder a sua, você vai ficar sem? A pessoa, não, cadê a tua Bíblia? Tem não. Está aqui só um menino numa igreja que eu congreguei aqui perto, que não foi no Caíque.
eu já tinha saído lá dessa igreja, para adormecer. Tinha 2 camaradas na porta da igreja. E o culto rolando ele no outro lado de lá da calçada, não era nem na calçada da igreja, do lado de lá. E o bandido veio, irmãos, e botou a arma na cabeça do jovem, 2 era 3. E tomou relógio, tomou carteira, tomou celular. Aí um dos meninos disse assim: faz com a gente não, rapaz, que a gente é crente. Aí o bandido disse assim: se vocês é crente, eu não mexo com crente não, não vou roubar não. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Aí um fez e deixou em casa. Um disse que deixou em casa, o outro disse que estava na igreja, o outro não sabia onde ele estava. O outro disse assim: eu perdi. Aí se você não é crente em nada, rapaz, porque crente anda com quem, meus irmãos? Com a Bíblia. Então aprenda a andar com a sua Bíblia. E tem outros que fazem a Bíblia uma carteira. É tão pequenininho que aquele Novo Testamento, aquele Novo Testamento é quando você não era crente. Sabia disso? Aquele Novo Testamento que está nas escolas é quando você não era crente. Ou com uma Bíblia bonita, uma Bíblia boa. A gente paga quanto no celular? Me diga aí quanto é que é um celular, uma média hoje? 800, 700. Vou botar em R$1.000. A gente paga brincando no celular, R$1.000. Quanto é que é uma Bíblia, irmão? Uma Bíblia dessa boa aqui, R$70. Uma Bíblia bonita. 60. 60. Tá vendo, irmão? Aqui, ó. Peguei um tempo na promoção. É minha Bíblia de capa a capa. Foi R$50 na época essa Bíblia. E eu não abro mão dela. Eu segurei em você. E eu estou roubando Bíblia agora. Jesus, que pecado é? Será que é pecado que não rouba a Bíblia? Está perdoado, porque foi. E eu comprei, eu fui pregar em Maragogi, botei a Bíblia em cima do carro e a agenda, acelerei e a Bíblia caiu na aldeia do índio. Até hoje eu estou procurando. Alguém no caminho achou minha agenda, ligou para mim de Maragogi. Agora a Bíblia até hoje ninguém nunca achou. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, irmãos, capítulo 18. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ler apenas o versículo de número 44, que diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça, ou não te alcance. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do seu irmão Aldo. Ore por todos nós. Ore também pelos dizimistas. Ore pelas famílias. Ore pela igreja. E ore por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor restaure a saúde e o nome do Senhor seja glorificado. Logo após nós vamos ouvir a irmã Ninha louvar a Deus com um hino, e estaremos recolhendo os dízimos e ofertas para a manutenção da obra e da casa do Senhor. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, meu Pai, por esta noite, Senhor, que o Senhor tem concedido, meu Pai, estar na tua presença. Sim, meu Deus. Senhor, nesta noite, meu Pai, nós te pedimos uma bênção de paz, Senhor. Ó Senhor, desperta, meu Pai, aquele que dorme, Senhor. Meu Deus, Senhor, te peço, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que usa, meu Pai, teus filhos amados, Senhor, o nosso pastor da igreja, meu Pai, que ainda, meu Pai, vai fazer o lançamento do trabalho, Senhor, dessa palavra, Senhor. Que nós, nesta noite, meu Pai, cada vez, meu Pai, vamos aqui aprender de Ti, Senhor. Me ensina, meu Pai, por essa levantada, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Desperta aquele que dorme, Senhor. Usa sabedoria, meu Pai, aquele, meu Pai, que não tem sabedoria, Senhor. Desperta, meu Pai, Senhor, nesta noite, meu Pai, usa, meu Pai, teus filhos, meu Pai, abre as portas de emprego, Senhor. Meu Pai, também aquele dizimista, meu Pai, abençoa ele, meu Pai. Usa ele, Senhor, cada dia que abençoar a tua obra, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmão Ney vai estar louvando a Deus com o hino. Depois nós estaremos, irmãos, enquanto ela louva, nós estaremos recolhendo os dízimos e ofertas para a manutenção da obra e da casa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com quem, meus irmãos? Com alegria. Glória a Deus. Salve os irmãos, são parte do Senhor. Amém. E louvar o Senhor pela sacra. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensar como será glorioso ver se há triunfar multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, os Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensar na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia ao passar no Jordão se ouvirá. Mesmo em Não, peguei ainda não. que levam a morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, és Jesus, o fiel verá. Ser glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta. É um costume que nós temos de dizer aos irmãos para deixar a Bíblia aberta, porque é naquilo que nós vamos meditar, que é a palavra de Deus, né, irmãos? No primeiro livro dos Reis, irmãos, nessa sequência que nós sempre estamos falando, nós estamos aprendendo também a enxergar coisas que às vezes a gente não vê, irmão Márcio, com os olhos naturais. E não é porque nós não estamos vendo com esses olhos que não estão ali. Existem coisas que os olhos naturais não enxergam, mas os olhos espirituais contemplam. Eles olham e veem. Nós já vimos, por exemplo, não tem a palavra obediência, mas nós já vimos obediência. Semana passada nós estávamos falando sobre direção. Não foi assim, meus irmãos? Direção, posicionamento. E eu disse semana passada que no capítulo 28 do Gênesis nós estávamos falando sobre Isaac. Hoje nós falaríamos sobre os 2 poços que Isaac cavou, que o nome de um é Ezeque e o outro é Sitna. O nome de um representa contenda e o nome do outro representa inimizade.
Mas, irmão, quando eu terminei a mensagem semana passada, o Espírito Santo disse a mim qual era a mensagem de hoje. E eu disse a Deus: mas Senhor, eu disse para os irmãos que eu ia falar semana que vem, ou terminar, sobre os 2 postos que Isaac cavou. Era sobre contenda e sobre inimizade. Contenda e inimizade. E depois o terceiro poço é chamado poço do crescimento. Jesus disse: fica para uma próxima, porque hoje você vai falar sobre uma direção que muitas das vezes nós não enxergamos ela fácil, mas ela existe e os meus filhos sabem qual é. Tem coisas, irmãos, que quando a gente aceita Jesus, a gente já sabe, assim, parece que entra na nossa mente. Qual é, pastor? E como é essa comunicação? Essa comunicação é do crente com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Quando a gente decide, irmão, liga aqui, por favor. Quando a gente decide aceitar Jesus, já é por uma obra do Espírito Santo. Não foi você que quis aceitar Jesus, não, viu, irmãos? Não foi você. Foi o Espírito Santo dentro de você que convenceu você a vir praticar. Não pense que foi ninguém que lhe ganhou, não pense que foi ninguém, não. Aí foi apenas o instrumento. Mas a principal pessoa que queria você aqui era o Espírito de Deus. E qual foi a mensagem, pastor? No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, e o versículo de número 44, a Bíblia vai dizer: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, glória a Deus, subindo no mar. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E eu meditando, irmãos, sobre a palavra que Deus me deu, e a gente não vê essa palavra no texto, que é a palavra andar. Vocês veem essa palavra no texto, irmãos? Andar. Alguém consegue ver andar, essa palavra no texto? Alguém consegue ver a palavra passos de andar? Alguém consegue ver no texto com os olhos naturais? Não, porque não tem. Mas a Bíblia diz que ele fez o que, meus irmãos? Andou. Se ele subiu, é porque ele fez o que, meus irmãos? Andou. Se ele desceu depois para ir até Acabe, também quer dizer que ele o que, meus irmãos? Andou. E, meus irmãos, cada pessoa tem o seu tipo de andar. Eu não tenho o seu tipo de andar, o seu estilo, que caracteriza quem é você também. Tanto pelos lugares que você anda, frequenta, como também pelo seu estilo pessoal de andar. Ninguém anda igual. Você vê que o mundo quer botar um estilo de andar, e o foco de quem? Do mundo, do estilo de andar, é eles colocarem um modo de andar das passarelas das modelos. Quem anda daquele jeito é quem anda bem, é quem anda desfilando. Mas, irmãos, aquele jovem, aquele adolescente, aquele irmão, aquele servo do profeta, ele era conhecido do profeta a sua característica pessoal, mas ele também era conhecido pelo que, meus irmãos? Pelo andar. Porque se ele não fosse conhecido pelo andar, Acabe não saberia também que aquele jovem foi mandado por Elias. Acabe poderia dizer: quem é esse menino aí? De quem é esse rapaz? Mas, meus irmãos, olhem para cá. Ele subiu 7 vezes, e as 7 vezes ele trouxe informação. Então, a característica de quem sobe é o que nós vamos ver hoje aqui. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo comunica conosco, sem precisar ninguém ensinar, é que nós temos que aprender a andar também na presença de Deus. Cada ser humano, eu já falei, tem a sua característica. Tem gente que anda jogando os braços para trás. Já viu gente que anda jogando os braços para trás? Já tem outro que anda como um robô. Não é isso, irmãos? Isso é o natural. Diga assim: é o andar. Só para vocês acordarem: é o andar natural. Mas diga assim: também tem um andar espiritual. Aí você olha para quem só, olha para quem está ao seu lado assim, diga: Jesus. Diga assim: é uma pergunta, viu?
Diga, Jesus conhece seu andar. Glória a Deus. Nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia, irmãos. Só voltar algumas páginas. No capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Porque, meus irmãos, falar de andar, fala de uma posição da igreja. Quem tem direção de Deus também tem que saber como anda. Pastor, culto de doutrina é para quê, irmãos? É para a gente aprender também o que, meus irmãos? Andar. É para a gente aprender a se comportar espiritualmente. É também a gente aprender a falar, aprender a olhar, aprender a se portar. Mas hoje nós vamos falar sobre andar. Andar. Essa palavra tem muita conotação. E nós, à medida do decorrer da mensagem, quem comunica conosco é o Espírito Santo de Deus. O pastor às vezes fala uma coisa, mas a maneira como você vai entender é primeiro, é a dedicação com que você presta, e segundo, a necessidade que você chegou, e terceiro, a vazão que você dá ao Espírito Santo. Se você der pouco, ele fala pouco. Se você der muito, ele fala muito. Glória a Deus. No capítulo 14, irmãos, nós temos a história de um moço que pagou o preço pelo andar errado dos pais. E foi essa palavra do Senhor. Por que eu vou falar esta palavra? Se comunique. Alguma coisa eu vi essa semana, irmãos. Alguns conselhos eu precisei dar, algumas orientações. Mas o Senhor, eu vou falar isso por causa dos conselhos que eu precisei dar a alguns casais, a alguns irmãos. Não, Deus você vai falar, porque eu falo com a minha igreja, pela palavra. Não cito o nome, não digo nada. Glória a Deus. Mas no capítulo 14, irmãos, vai se falar uma história de um rei por nome de Jeroboão. Qual era o nome do rei, meus irmãos? Jeroboão. Diga assim, e a sua mulher, e o seu filho. Diga assim, Jeroboão, sua mulher. É até difícil falar essa palavra porque tem Iaías. Qual era o nome da criança, irmãos? Aías. Esse I é porque a gente tem que ligar a família. Iaías, né? Porque é difícil falar. Jeroboão, sua mulher, Aías. No texto, no capítulo de número 14, às vezes está até na epígrafe em cima. Aías. Qual era o nome da criança? Aías. Qual era o nome do pai? Jeroboão. Jeroboão era o rei. Olha para cá. Jeroboão era o que, meus irmãos? O rei. E olha só. No capítulo 14, Jesus é bom. Jesus é bom. A gente senta ali para dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeroboão, no capítulo 14, a Bíblia diz, o que é que diz o versículo de número 1, irmãos? Quem pode ler aí, por favor, o versículo 1? Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Versículo 2. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Glória a Deus. Versículo 3. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Versículo 6 para encerrar. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado aqui com duras novas. Diga misericórdia.
empolgação na mensagem, o nome da criança era Abias e o nome do profeta Aías. Só que eu ia inverter aqui. Qual era o nome da criança, irmãos? Abias. E o nome do profeta Aías. Só para a gente. No versículo 1 nós vimos que o filho de Jeroboão, ele fez o que, meus irmãos? Ele adoeceu. E o rei, irmãos, se você ler em casa, capítulo 14, você vai ver que Deus estava indignado com Jeroboão. Porque Jeroboão levantou altares a outros deuses. De todos os reis que passaram aqui, a Bíblia diz no capítulo 14, que antes dele, ele foi o pior. De todos aqueles que passaram antes dele, ele foi o pior. Levantou altares, sacrificou a ídolos, fez o povo se desviar para o lado da idolatria, não perseverou na doutrina, não perseverou na santidade com Deus. Olha para cá para a gente aprender. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu filho, o seu sucessor, ele aconteceu o que, irmãos, no capítulo 14, versículo 1? O que foi que aconteceu com o seu filho? Ele adoeceu. E como ele sabia, irmãos, que Deus não estava se agradando das suas obras, o que foi que ele fez, irmãos? Ele queria, olha para cá, todo mundo, irmãos, que ia até o profeta tinha uma receita. Se era de cura, se era de providência, tudo era o profeta. Quem lembra de Naamã, que veio até Eliseu para receber o que, meus irmãos? A receita para ser o que? Curado. Aí Eliseu disse, vá até o rio. Qual é o nome do rio, meus irmãos? Meu Deus, o rio Jordão. E lá está receita. Tem outra, quem lembra de Saul, que veio até Samuel? Quem lembra? Saul veio até Samuel, não foi para nada, foi para ele dizer aonde estavam as ovelhas do seu pai quis. Imagina, o profeta vinha para revelar, alguém vinha até o profeta, para o profeta revelar até onde as jumentas tinham o que, meus irmãos? Se perdido. E o profeta revelava. Glória a Deus, vá por aqui que você vai achar e tal. E ela achava. Por quê? Porque o profeta tinha visão, direção, posição com Deus, contato. Deus revelava. Era costume naquela época. E irmão Jeroboão ficou preocupado porque os médicos não conseguiram curar a doença da criança. Os médicos não acharam remédio. Então, a única solução e última para ele era procurar quem, meus irmãos? O profeta. Só que ele sabia que o profeta estava zangado com ele, não a pessoa do profeta, mas o Deus que estava dentro do profeta, que estava usando, não tinha uma mensagem bonitinha, Jesus te ajude, Jesus vai te levantar, Jesus vai te dar um carro. Não, a mensagem do profeta era dura, porque ele sabia que Jeroboão tinha levantado altares a outros deuses. E no capítulo 14 aí, a gente não vai ler, a Bíblia diz que isso causou ciúmes em Deus. Causou ciúmes. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, no versículo de número 2, lê alguém, por favor, o versículo de número 2 do capítulo 14, aqui para a gente ficar melhor. O que foi que aconteceu? Nós estamos falando hoje sobre a direção de andar. Glória a Deus. Versículo 2. E disse Jeroboão a sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam quem és, mulher de Jeroboão. E vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Olha só, irmãos, ele disse o que para a mulher, irmãos? O que é que você vai fazer primeiro? Glória a Deus, pode deixar. O que é que você vai fazer primeiro, meus irmãos? Você vai se levantar e vai fazer o que depois, meus irmãos? Se disfarçar. O marido fazendo o que com a mulher, irmãos? Mandando a mulher praticar o que, meus irmãos? O erro. Imagine só como é que está essa casa agora, irmãos. O marido ensinando a mulher a fazer o que, meus irmãos? O erro. O erro do disfarce. Ele, olha, você se disfarça para ninguém saber. E você vai até o profeta Aías, que foi ele que disse que eu seria rei. Então ele é o homem de Deus. E no versículo 3, leve contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel. E vai a ele, e ele te declarará
o que há de suceder a este menino. Meus irmãos, veja como é interessante aqui sobre andar. Essa mulher vai se disfarçar, vai se cobrir, vai tirar as vestimentas reais, vai vestir uma roupa velha, vai vestir uma roupa que não era condizente com a sua posição de mulher, de rei, vai vestir uma roupa que ninguém, quando visse andando na rua, nem tampouco o profeta, porque segundo o texto que nós lemos no versículo 4, os olhos do profeta já estavam, o que, meus irmãos? Escurecidos, ou seja, o profeta já estava praticamente o que, meus irmãos? Já estava o que, igreja? Cego. Aprenda. O profeta já estava praticamente cego, não chegava mais nada. E ele se disfarça e vá. Quando ele diz isso para a mulher, mas ele não diz assim, vá e não beijar. Vá e leve alguma coisa, leve bolo, leve pães, leve mel, só comida de gente rica. Qual era o primeiro ponto que eles queriam fazer com o profeta? O primeiro era enganar. E o segundo era o que, meus irmãos? Comprar. Tem gente, olha só, irmãos, aqui, tem gente na Bíblia que estava na intenção de enganar, e a segunda intenção era o que, meus irmãos? Comprar. A sua vida não era uma vida de ir para se arrepender. A sua vida aqui era uma vida de enganação. Então os passos, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são o que pelo Senhor? Confirmados. Glória a Deus. Mas os passos de quem anda errado são também conhecidos pelo Senhor. Agora o resultado final não é bom. Quem é que está doente nessa história aqui, irmãos? Quem é que está pagando o preço aqui nessa história? O filho. O filho era o elo de ligação entre o marido e a mulher. Era fruto daquele casamento. Mas quando a mulher decide atender o pedido errado do marido, ela também aceita as consequências. Porque eu nunca vi, irmãos, pode ser até que exista por aí, uma pessoa entrar no erro assumindo o erro do outro e também não pagar. Paga ou não paga, meus irmãos? Paga. Tanto quem faz a droga, como quem vende, como quem transporta, paga pelo mesmo crime. Glória a Deus. Eu não sou advogado, não conheço muito de lei, mas eu sei que tudo vai preso. Vai ou não vai, irmão? Vai pagar. Por quê? Porque um vai de uma coisa, vai ter tudo no mesmo que, meus irmãos? No mesmo pacote. Mas quando a gente olha para isso aqui, irmãos, o pecado aqui é muito grande. Porque o marido está ensinando a mulher a andar no mesmo erro que ele. E é interessante, não sei se eu digo, mas interessante, irmão, é que a Zé Bestona foi na onda. É um camarada, compra, né? Glória a Jesus, deixa daqui a pouco eu digo, glória a Jesus. É o camarada mandando a mulher fazer o errado, e a serva de Deus, que a gente não está falando aqui de gente que era do mundo não, meus irmãos. Era gente crente, que era para dar exemplo na liderança. Era mulher de rei, era o rei. E quem é que precisava do milagre? Eles, o filho. Como é que eles querem comprar um milagre agindo da maneira que, meus irmãos? Errada. Qual era a primeira posição aqui? Era se humilhar. Era chegar de mansinho, chegar sincero, pretendendo mudar, pelo contrário. Então, meus irmãos, no capítulo 4, abra sua Bíblia aí, do Evangelho de João, capítulo 4, rapidinho, versículo 13, quem pode ler? Isso não é diferente dos dias atuais não, viu, irmãos? Capítulo 4, versículo 13, do Evangelho de João, glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4,13, quem achou, pode ler, irmã Jaqueline. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe desciará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha só, irmãos, glória a Deus. Fique em pé, irmã Jaqueline, que você não está cansada não. Glória a Deus.
Quem é que essa mulher está tentando enganar também aqui, meus irmãos? Quem é essa mulher que nós estamos falando aqui, essa aqui agora, do capítulo 4? A Bíblia não dá nome, a Bíblia só dá o que? O nome, como é que a Bíblia chama dela, irmãos? Mulher o quê? Samaritana. Mas veja o que ele diz no versículo 16 aí, irmão, Jaquiele. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: viste bem, não tenho marido. A mulher tentou também enganar quem, meus irmãos? Jesus, o próprio Deus. Aí, enquanto a mulher de Jeroboão está tentando enganar o profeta, a mulher samaritana está tentando enganar o próprio que, meus irmãos? Deus. Disfarçada, aparentemente crente, chamou Jesus até de quê, meus irmãos? De profeta, querendo tapear o negócio. Glória a Jesus. Então, no capítulo 14, a gente vê a mulher de Jeroboão, no primeiro livro dos Reis, querendo enganar o profeta. Fique em pé, já que é cansada não, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu gastar um pouquinho. Aí, meus irmãos, versículo de número 18, irmão Jaquiele. Porque tiveste 5 maridos. Vixe, meu pai. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Isso quem foi que disse, meus irmãos? Jesus. Agora vamos ver o que é que ela diz. Versículo de número 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eita, diga amém por esta palavra, meus irmãos. Pode sentar, irmão Jaquiele. Obrigado. Olha só, irmãos. Ninguém engana quem tem os olhos espirituais abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se no capítulo 4 a mulher está tentando enganar Deus, imagine a mulher de Jeroboão. Ela disse: se ele não conseguir enganar pelas vestes, porque ele já está cego, quando ele disciplina, a gente compra. E compra com o quê? Quais são as oferendas aí, irmãos? Vamos lá, capítulo 14, versículo número 3. Quais são aí? O que é que ela vai tentar comprar o profeta? Pão, bolo e mel. Olha só, irmãos, tudo o que o profeta num dia de calor queria comer. Quem não quer comer, irmão? Pão, bolo e mel. Aleluia. Tem gente que come tanto, chega e fica batendo a perna assim. Glória a Deus. Porque é uma comida boa. Mel hoje é fácil. Imagina no deserto, você comer mel em terra seca, porque Israel é seco. Israel é seco, mas onde é que você vai achar mel no deserto? Terra seca. Entendeu? Como ele era rei, tinha instrumentos, tinha pessoas para comprar, trazer, para dar. Eles vão lá e compram. E glória a Deus, não, ela se levantou e foi. Interessante não é, irmãos, só a decisão de se disfarçar. O interessante é a decisão também de quê, meus irmãos? De ir. Glória a Deus. É coragem. Quem assume o erro dos outros, irmão, está tomando uma coragem que eu não sei de onde vem. Quem impulsiona a gente para andar certo? Quem é, meus irmãos? Quem é que impulsiona a gente para andar certo? Quem é? Quem é, meus irmãos? Deus. Mas quem é que impulsiona a gente para andar errado? Para o lugar errado? Quem é, meus irmãos? O inimigo, o capiroto, o canal de Itaboca, o Dé, só quer que a gente vá para baixo. E a gente vai ver isso. Porque, irmãos, no versículo número 6, olha aí, versículo 6 do capítulo 18, do primeiro livro dos Reis. Glória a Deus, nunca tire o seu dedo da Bíblia, né? Deus que deve assim, como se estivesse distribuindo milho. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 18, versículo 6. Quem achou pode ler aí, rapidinho. Glória a Deus. E repartiram entre si a terra para percorrer. Primeiro Reis, 14, 6. 14, 6. Primeiro Reis, 14, 6. É o texto que nós estamos lendo. 6. Isso. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão. Tá bom, irmão, obrigado. Quando a mulher chegou na casa do profeta, ela entrou o que, meus irmãos? Quem vem fazer o errado, vem como, meus irmãos? De mansinho.
fazer o errado sempre vai o que, meus irmãos? Com o pé de quê? Com o pé de lã, com cautela, com sutileza. Irmãos, eu já disse aqui no começo, quando eu cheguei aqui nessa igreja, o diabo, para entrar numa vida, ele entra com, meus irmãos, igual a mulher de Jeroboão. Ele entra o que, meus irmãos? Tem nada não. É um celular. É uma ida numa festa, em dias que não é para ir. No dia que é para estar na igreja, está num lugarzinho vendo as carnes, tudo fatiado e cortado. Glória a Deus. É uma besteirinha, não é assim a conversa do diabo, né? Essa é besteira, a gente quer dizer que crente não pode curtir agora não. Aí tu está levando teu marido para ver aquele monte de carne dividida. Sei se eu digo. Que quando tu olha, é igual um açougue. Meu filho, você quer o quê? Não é assim que o camarada pergunta do outro lado lá do açougue? Quer maminha? Quer picanha? É do mesmo jeitinho, tu leva teu marido para aquele lugar lá, que só tem 2 pedacinhos de roupa desse tamanho. Aí é como se você estivesse dizendo pro olho dele: quer o quê? Quer maminha? Quer picanha? E tem outro, né? Agora eu vou pro lado de cá. Aí leva a esposa, irmão, era para estar na igreja, aí fica levando para lugares. Não, que a gente tem que curtir, não, que a gente está cansado demais, não, que não sei o quê. Irmão, e a coisa vai cada vez mais o quê, meus irmãos? Descendo, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, irmãos, 1,16. Toda a igreja nesse texto, Provérbios, capítulo 1, versículo 16. Porque a sutileza do inimigo, irmão, se o inimigo disser que ele é um inimigo de cara, ninguém quer ele não. Ninguém estaria servindo a ele no mundo não. Ele vai entrando devagarzinho. Quando você menos espera, irmão, você já está atolado até o pescoço. Glória. E para voltar é problema. É ou não é, meus irmãos? É. Quem já se desviou sabe do que eu estou dizendo. A gente está crendo na igreja, a gente está cantando, a gente está pregando. É um prazer. Quando a gente está crendo, é um prazer até de comprar roupa nova para vir para a igreja quando tem dinheiro. Quando não tem, igual eu estou aqui agora, só com R$2. Quando a gente está sem dinheiro, a gente fica preocupado. Meu Deus, no carro eu comprei uma roupa nova para ir para a tua casa. Não digo nada às mulheres, porque a mulher quando abre o guarda-roupa, meu irmão, está caindo lá. Eu não tenho nada. É mesmo? Não vou dizer não, que isso também tem na minha casa. Quer que diz aí Provérbios 1,16? Provérbios 1,16, olha aí, irmãos. Porque os seus pés correm para o mal. Peraí, irmão. Repete aí, por favor. O povo não escutou, não. Repete aí, por favor. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar tudo. Olha só, irmãos. Tem gente que se apressa para fazer o que, meus irmãos? O mal. Mas, pastor, que mal eu estou fazendo a alguém? Você está fazendo mal é para você mesmo. A gente primeiro não comete mal para os outros, não. A gente primeiro comete mal para nós mesmos. A gente primeiro, muitas das vezes, atraindo o pecado para dentro de casa, a gente está atraindo a morte para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E muitas das vezes, o Deus não pressiona a gente, como diz lá em Jeremias 8, que Deus vai visitar a iniquidade e o pecado. Deus muitas das vezes começa visitando aqueles que a gente mais ama. E Deus me traz uma palavra dessa aqui esta noite para a gente abrir os olhos e botar o pé na linha, o trem na linha. Porque se descarregar, a gente vai terminar perdendo alguém no meio da caminhada. E a gente não vai poder olhar para cima e vai dizer que a culpa é de Deus não, porque antes de Deus fazer, Ele avisa, ajusta os pés, porque eu quero você andando na minha presença com fidelidade. Glória a Deus. Irmão, Deus nunca fará nada sem antes avisar, nada. Pastor, e Deus vai usar alguém? Está usando a minha boca, acredite se quiser. Glória a Deus. Bota o trilho na linha. Bota os pés aonde nunca deveria ter saído, que é no centro da vontade de Deus, e você vai ver o milagre acontecer. Aí, meus irmãos, a mulher tentou enganar o profeta, mas como eu disse, que Deus não faz nada sem antes o que, meus irmãos? Avisar. Capítulo 14, versículo 5. Glória a Deus. Capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, versículo 5.
Olha o que é que diz a Bíblia aí. Porém, o Senhor disse a Elias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falará, e há de ser que, entrando ela, pedirá ser outra. Eita Jesus. Esse Deus merece um glória, não merece não, irmão? Glória a Deus. Você está pensando que crente é besta, hein? Glória. Eita, alguém entendeu o mistério? Você está pensando que crente é besta, hein? Tem gente que vem com umas conversinhas fiadas pro lado de crente, irmão. O crente não é o chacolinho colorado, não. A primeira coisa que levanta é as antenas. Conversa aí, não está muito certinho, não. Quando a coisa, irmão, for desconfiada, rejeite. Aquilo que você, opa, essa comida aí, sei não, viu? Me chamar para um canto que vai me esfriar, sei não. Sabe quem mais está crente nessa pandemia? Quem guardou os pés. Glória a Deus. Você sabia disso, irmão? Aleluia. Quem mais está crente nessa pandemia é quem guardou os pés na casa de Deus ou dentro de casa. Glória a Deus. Tem muita gente que andou demais nessa pandemia, só não achou o caminho da igreja. E eu ando consultando pastores aí, tu perdeu alguém lá? Mas eu não falo perder na morte não, porque a frieza matou mais do que o vírus. Sabia disso, irmão? Isso está gravado, eu não queria nem falar isso, porque eu sei que isso pode dar repercussão, mas eu não tenho medo do que eu vou falar não. A frieza ia moer o mundo, o mundanismo, tem matado mais espiritualmente do que o próprio vírus lá fora. Porque quem morre com vírus, morre crente, está guardado na pessoa bendita de Jesus. E daqui uns dias, quando a trombeta tocar, a gente vai ver eles brilhando lá. Agora, quem não guardou os pés, não está mais atolado no mundo, que chega aqui com a cara linda. Morre! Quem já viu aquele corcunda? O corcunda de Notre Dame? Outros eu mando usar, fulano que vai pregar hoje. Eu não sei que tanto é esse. Glória a Deus, é tanto que não sai. Outro nega, outro diz que está com vergonha até de vir para a igreja. Eu digo, que é isso, irmão? É porque andaram no caminho da mulher de quem, meus irmãos? De Jeroboão. Diga assim, Senhor. Diga, Senhor. Se for para andar no caminho da mulher de Jeroboão, glória a Jesus. Diga assim mais uma vez, diga, Senhor, se for para andar no caminho da mulher de Jeroboão, me prepare logo e leve. Eu prefiro, irmão, ir com antecedência do que ir atrasado e não ir. Glória a Deus. Eu prefiro, irmão, eu prefiro. É melhor estar preparado e ir do que ficar para ir depois e terminar ficando. Glória a Jesus. Provérbios 5:5. Abre aí, irmão. Irmão, eu estou com vontade de pregar tão grande aqui esta noite. Glória a Jesus. Olha, eu estou num sol. Pensei que a garganta ia fechar, mas parece que agora abriu. Glória a Deus. Esse foi um ouvido aí que melhorou o negócio. Glória a Deus. Provérbios 5:5 é um texto, irmão, que eu acho lindo. Glória a Deus. Provérbios 5:5. Provérbios capítulo 5, versículo número 5. Olha o que é que diz, irmã Jaquiel. Os seus pés descem a morte, os seus passos firmam-se do inferno. Os pés estão descendo para onde, irmão, de quem anda errado? Para a morte. Quem não tem os seus passos conhecidos, irmão, está caminhando para onde, meus irmãos? Para a morte. E essa morte aí, está aí no texto, é morte e vai conduzir para onde o segundo passo, meus irmãos? O primeiro, qual é o primeiro, irmão? A morte. O segundo? O inferno. O capeou. Eita, gente. O canelo de taboca é ele mesmo. É medo não. O primeiro passo de quem anda errado é o que, meus irmãos? É a morte, irmão Miriam. Você está certíssimo. É o que? Suas irmãs. O primeiro passo é o que, meus irmãos? Eita. O primeiro passo é o que, irmãs? Os irmãos. O segundo passo é o que? O inferno. O primeiro é morrer. E o segundo, irmão, é abrir o olho e já vem aquele fogo lá. Mas Jesus está falando com a gente, não é para a gente ter medo não, é para a gente se guardar e dizer, eu não quero ir para esse lugar não, eu quero ir lá para cima. Glória a Deus.
E a gente vai ver isso quando a mulher chega, disfarçada, caladinha. E eu tenho uma palavra para os jovens que podem estar aqui, estão me assistindo. Não case com quem anda com falcatrua sem nem você saber direito. Tem moça que não conhece nem a vida do rapaz, sabe nem o que ele faz. Ou vice-versa, o rapaz não sabe que a moça é aquela vida escondida, pisa devagar, não sabe quem é irmão. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Que já tem irmãos sofrendo demais na igreja com isso. Não, pastor, que quando a gente casar, ele melhora. Melhora não. É o que, Macida? Melhora, irmão. Misericórdia. As flores é só no começo para tapear. No começo ele me manda. E depois quando vai dar um abraço, ai pra lá. E cuidado, que é homem e mulher, isso não tem idade nem sexo não. Então, irmãos, conheça a vida. Eu sempre digo a todo jovem que vai casar, quando vai me perguntar, pastor e fulano, eu digo, vai na casa da mãe dele. Vai de surpresa, de manhãzinha logo cedo. Cedo que hora? Mais ou menos, eu digo, vai de 9 horas. Para ver se o Zé Preguiça ainda está deitado. Zé Preguiça passa deitadinho jogando Free Fire. É Free Fire o nome do jogo aí do momento, não é Free Fire, né? Falta deitar na tela. Mamãe, quero casar. Esse jeito. Vai na casa do Zé Preguiça, vai ver se gosta de trabalhar. Se levanta a cama e forra. Ah, pastor, não quer dizer que ele não vai ser um bom, não. Não estou dizendo isso. Tem muito Zé Preguiça que às vezes acorda. Tem muito Zé Preguiça que acorda e ele que era preguiçoso no começo. Será que alguém tem algum preguiçoso aqui? Ninguém vai dizer, né? Que era preguiçoso no começo, mas depois vai se descobrindo. Então a gente precisa orar para não olhar para a aparência. Assim não é, meus irmãos? É cuidado com o Zé Preguiça. Já entrar sabendo que é um Zé Preguiça, cuidado que você vai morrer de fome. Não faça com nem o pai de um pastor que eu conheço, que quando ele foi, ele disse, papai, estou de olho em uma moça. Aí o pai dele, se é, meu filho, se é, estou de olho em uma moça. Se você quer fazer o que com essa moça, eu quero pedir o pai dela, que eu quero casar com ela. Aí o pai dele levou ele no sítio, onde estava as ovelhas, e disse, meu filho, aprenda a acordar cedo, que mulher não come capim não, glória a Jesus. Aí quando ele casou, ele disse, pô, eu nunca entendi palavra de papai. Quando ele casou com a tia da Juliana, ele viu que mulher não comia capim, glória a Jesus. Ele viu que mulher ajeita cabelo, ele viu que mulher precisa de roupa, depois a família cresce, a gente tem que trabalhar dobrado, é assim, não é? E quando depois você tem mulher que também trabalha, aí fica as coisas mais fáceis um pouco, glória a Deus, mas isso não quer dizer que ambos têm que trabalhar um ou outro e assim sucessivamente, glória a Deus. Mas também tem a Maria Chiquinha, glória a Jesus, que não dá um prego numa broa. É assim, não é, meus irmãos? Aí chega na casa, irmão, 10 horas do dia, está o cabelo em ferro, batendo parabéns assim. Jogando Free Fire. Jogando Free Fire, mulher joga Free Fire. Joga. Mulher joga Free Fire, é? Cruz credo, eu não sou um negócio desse não, agora estou sabendo. Passa. Aí, um dia desse eu vi uma jovem botando na internet. Passei a madrugada com insônia. Uma moça botou na internet. Eu vi de manhã, mas eu vi que ela, pela hora mais ou menos, ela postou umas 3h40 para 4 horas. E ela botou, passei, esta madrugada para mim foi estreito. Aí eu pensei, eu lembro, né? Eu digo, acho que ela foi orar, porque ela é filha de crente, filha de pastor. Daqui a pouco ela botou, e eu passei a madrugada estreito, com insônia, não consegui dormir. Aí depois uma moça perguntou, e você fez o quê? Fui assistir as séries da Netflix. Fui assistir televisão, foi olhar a internet, passa a madrugada com o celular. Quem está com insônia, irmão, é mentiroso. Nessa situação é um mentiroso. Eu digo daqui, pega a Bíblia para tu ver a insônia que dá. Não é uma parte. Abre uma boca que quem está de frente quase morre. Manda ler a Bíblia quando tiver com insônia para ver se vai. Manda dobrar o joelho para ver se vai na presença de Deus. Aí quando chega aqui, a gente conhece quem anda na presença, quem anda em oração e quem anda enrolando. Também a gente conhece. Glória a Jesus. Aí conhece. Chega aqui,
de noite, a tapioca jorrou sangue, o beiju mordeu a farinha. Quem anda, irmãos, quem anda na casa de Jeroboão, quem não tem um bom andar, também não tem o que falar, não. Agora, não tem o que falar de Deus, mas da vida dos outros, assim é. Mulher de Jeroboão, ela não tem nada para falar de Deus, mas da vida dos outros, no meio do caminho, ela parou e foi prestando atenção. Eita! Quando eu passo como rainha, não tem como, porque todo mundo quer irmão cumprimenta, e quando eu estou com roupa de crente, todo mundo. Mas quando você passa dentro do ônibus, como é que você se comporta? Então, meus irmãos, vigiem. Vigiem que muitas das vezes, quem está do seu lado, às vezes está disfarçado. Eu estou cansado de ver gente assim, eu me decepcionei com fulano. Você já disse isso alguma vez? Você já viu alguém dizendo isso? Sabe por que você decepcionou? Porque você depositou confiança demais em quem não deveria. Toda pessoa que você conhecer, seja pastor, seja crente, seja membro, não confie por inteiro. Fica aqui com uma reserva. Porque amanhã pode decepcionar, amanhã pode dizer um não para você e você não vai se decepcionar. Só tem um que a gente tem que confiar de cabeça, corpo e alma. Quem é, meus irmãos? É Jesus Cristo. E Ele está aqui esta noite falando conosco pela sua palavra. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com gente mascarada. Eita. Mas não é essa máscara que você está usando, não. Agora está de máscara. Agora você viu o cocotê depois de uma dessa. Cuidado, irmão, com gente mascarada. Uma coisa é na sua frente, outra coisa é por trás. Uma coisa é quando você está, outra coisa é quando você está. Irmão, quando você vê alguém do seu lado falando mal de alguém, quando você sair, a vítima vai ser você. Tem um hino que diz: quem será a próxima vítima agora? Não tem um hino que diz isso, né, irmão? Quem será a próxima vítima agora? E cuidado, que pode ser você. Gente mascarada não merece confiança. Gente que é crente na sua frente e por trás é um mundano, irmãos. Aleluia. Mas vamos correr, irmãos, que eu só vou parar nesse assunto, tem muita coisa. Quando ela chegou na casa do profeta, no versículo 5, no versículo 6, o profeta já sabia de tudo que ela vinha fazendo. Deus já disse que ela vinha disfarçada. Disse ou não disse aí no versículo 5, irmãos? Disse ou não disse, irmão, que ela é no texto? Você leu. Diz que ela vinha disfarçada. Diz também o porquê dela vinha. Porque ela estava vindo. Qual era a causa? E Deus também disse como era que ele tinha que se comportar diante de gente falsa. Disse ou não disse, irmão? Disse. Ela vai falar assim. Olha só, no versículo 6, quando ela, irmão Ludi, abriu a porta, que a porta fez só assim, o profeta não esperou nem ela falar. Versículo 6 do capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. O que é que diz a Bíblia? O que foi que o profeta disse, irmãos? Bem alto, bem alto. Versículo 6. E sucedeu que ouvindo Aías o ruído de quem, meus irmãos? Seus pés. Olha só, irmãos, seus pés, o seu andar, os seus passos falam. Eliseu passava na rua, e o que foi que a mulher disse? O que foi que a mulher disse de Eliseu? Qual foi o testemunho que lembra? Esse que passa aí é o santo homem de Deus. Aleluia. O seu andar está falando na terra e está falando nos céus. Merece um glória a Deus? Merece, irmão? Pode dar um glória a Deus mais forte esta noite. O seu andar. Glória a Deus. Uma certa feita, irmãos. Uma certa feita, um grupinho foi expulsar um demônio. E não sabia. Quando o demônio pegou, que eles foram expulsar, sabe o que foi que o grupinho disse? Eu te expulso, eu te conjuro no Deus de Paulo. Eu não me lembro do texto agora, não me lembro da referência, mas me lembro do texto. Aí quando eles disseram assim, nós te repreendemos em nome do Deus de Paulo. Aí o demônio disse, puxa, eu nunca vi essa repreensão. Nós te repreendemos no nome do Deus de Paulo. Que negócio é esse? Crente que anda no caminho de Jeroboão não tem o que falar, não tem autoridade para expulsar demônios. Quem não anda no caminho correto é envergonhado toda hora pelo demônio. Até um bebo bota o dedo na cara dele e diz, você não tem moral. Eu já vi bebo botar na cara dele do lado assim, ó. E o bebo botou, você não pode, ele pode falar, agora você não. E eu morto de vergonha. Porque o camarada do lado dizia que você não abre nem a boca, viu? Que eu sei do verão passado.
E não faz muito tempo não. Porque se tem uma coisa que o diabo também sabe, é quando a gente anda errado. Quando a gente está certo, ele não vai lá não, viu? Mas quando a gente está errado, é o primeiro que liga. E outra, viu? Tem crédito, ele tem crédito no celular 24 horas para dizer adeus. Quando a gente erra, está lá em Apocalipse. Quando a gente acerta, ele não vai lá não. Mas quando a gente erra, é o primeiro que vai dizer lá: olha, o crente que tu diz que é salvo, o crente que é batizado com o Espírito Santo, o crente que diz que prega, que canta, o crente que canta na igreja, olha lá! E se não fosse Jesus na nossa vida, na minha, na sua e na deles, sendo dessa forma, a gente já estava morto faz tempo. Porque quando ele também vem acusar, Jesus se levanta do lado direito aqui do Pai e diz: olha aqui, ó, foi por eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, foi por eles. Aí, irmãos, olha só, quando o ruído dos pés falou no ouvido de Jeroboão, no ouvido de Aías, do profeta, é ela. Aí ele diz: entra, mulher de Jeroboão. Eita Jesus, eu me alegro com essas coisas, irmão. Quem foi que disse, imaginando ela, quem foi que disse para ele que sou eu? Ninguém na rua me conheceu. Está para nascer alguém que engana quem ora. Eu ainda vou pregar essa mensagem numa festa, que Deus me deu essa mensagem. Eu estou pipocando com ela aqui no meu coração. Está para nascer um pecador que engana e crente que ora. Ele pode chegar lá com um gato com leve. Crente que ora tem visão do que está por fora e tem visão do que está por dentro. Aleluia. Bendito seja Deus. Do mesmo jeito, quem ora vê, quem não ora também vê. Porque quem não ora vê, pastor? Só vê desgraça, só vê engano, só vê erro, só tem olhos para o mal. Mas olha só, irmãos, vamos correr 10 minutos, eu não quero passar de 10, eu já queria encerrar agora, só para a gente concluir. Olha só, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. O profeta não foi envergonhado, por quê? Porque ele, irmãos, abriu os olhos espirituais para Deus. Abra sua Bíblia em Jó 23:11. Rapidinho aí, quem achar rapidinho. Jó, capítulo 23, versículo de número 11, por favor. Jó, capítulo 23 e versículo de número 11. Leia, Vitor, por favor, bem alto. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Eita Jesus, alguém dá um glória a Jesus ali no Márcio. Dê de novo, irmão Vitor, para ver se alguém dá um glória a Deus. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Vem cá, bota a máscara, vem cá, para o pessoal falar dele. Vem cá. Ele diz o quê? Nas suas pisadas eu fiz o quê, meus irmãos? Olha aí para o texto. Nas suas pisadas eu fiz o quê, Vitor? Não, na sua tradução aqui. Os meus pés se firmaram. Nas suas pisadas, os meus pés o que, meus irmãos? Se firmaram. Vem cá. Olha o que aí, olha o que ele está dizendo, irmãos. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Aqui está Jó. Aqui está Jó. Aí ele está dizendo: Deus vai andar. E ele está de olho. Ele pisou aqui. Ele pisou aqui, ó. Ele pisou aqui, ó. Aqui, ó. Aonde ele pisar, eu vou firmar meu pé. Porque eu sei que eu vou aí. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que esta noite, esta é a palavra de Deus para nós. Aonde Deus pisar, pise você com o seu pé. Pise. E não tenha medo. Porque quando a gente pisa, irmão, no caminho de alguém que anda errado, a gente fica com vergonha. Sabia disso? Ande do lado, ou vai andar no caminho de gente irmanterada para ver como é que você que está em comunhão fica. Fica ou não fica muito envergonhado? A gente se sente até mal. Tem lugar que a gente entra, que é convidado por alguém que a gente se sente mal, da carne que está rolando. Eu já fui para um aniversário, irmão, que eu saí no meio da festa. Quando eu vi cachaça passar, olha, irmão, qualquer festa, seja ela de quem for, se tiver, irmão, mas é porque vem um parente do parente que bebe. Mas a festa de quem é? É de crente. Na festa de crente, quem dita a regra é o crente, não é o mundo, não. Quando você vai na festa do mundo, você come e bebe o que ele bota. É assim, não é?
Mas quem vem na minha festa ou vai na sua festa tem que comer e beber do jeito que você botar na mesa. E ainda tem que dar glória a Deus, crente ou não crente. É comendo salgadinho, glória a Jesus. É bebendo refrigerante, glória a Jesus. É comendo suco, glória a Jesus. É comendo carne, é comendo comida, dando glória a Jesus. Hoje eu estava numa mesa, lá na praia do Gunga, no meu trabalho. Eu encerrei o serviço hoje lá. Fui lá no alto hoje, no alto, sabe onde é? Eu fui lá, um não crente sentou na mesa, que ele sabe que é um segurança da barraca lá. Ele sentou na mesa, estava eu, meu irmão, José Dax, a gente na mesa. Eles, depois que eu conheci vocês, eu vi que existe felicidade sem ser um copo de cachaça. Eu digo, glória, Jesus me usou pelo menos para passar mais primeira. Eles, depois que eu conheci vocês, eu descobri que a gente também encontra felicidade sem ser um copo de cachaça. Eu nunca vi um pastor brincar tanto, tirar tanta brincadeira comigo. Eu pensava que pastor tinha que ser delegado, sei que irmão, não fica um curso ainda não. Eu pensei que pastor tinha que ser sério, né? Eu disse, então irmão, se for para ser sério, então lá no céu tem um velhinho que gosta de brincar. Aleluia. Por quê, irmão? Porque eu aprendi a pisar na pisada que Jesus andou. Aleluia. E eu tenho certeza que você também tem um testemunho desse. Pise aonde Jesus pisa. Hebreus, abre a sua Bíblia aí em Hebreus 12:3. Agora esse texto, irmão, quem me deu um glória a Jesus. Aleluia. Eu vou descer daqui e vou lá, botar você para pregar aqui mais meia hora. Hebreus 12:13. Toda a igreja, toda a igreja. Glória a Deus, toda a igreja. Toda a igreja, eu espero você encontrar. Toda a igreja, glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo número 13. Quem achou diz amém. Amém. Hebreus é lá no finalzinho, tá, irmãos? Antes de Tiago, glória a Deus, antes de Tiago. Hebreus, quem achou diz amém. Amém. Leia aí, irmão Edmilson, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que se queja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, diga amém, meus irmãos. Leia a tua tradução, Vitor, porque eu acho que é mais atualizada. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha o que é que ele diz assim, ó. Escolha um caminho certo, bonito, bom para você andar. Para que aqueles que passem pelo mesmo caminho que você passou, em vez de adoecer, eles sejam o que, meus irmãos? Sarados. Eu quero andar no caminho que aquela irmã anda. Eu quero Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser daquele jeitinho daquele irmão ali. Quem lembra, irmão, quando a gente vivia muito isso na igreja? Eu vi muito isso. Eu quero ser igual aquele irmão ali. Irmão, aquele irmão tem uma intimidade com Deus tão grande. Ele não é pastor, ele não é pregador, mas irmão, só o estilo de vida dele já transmite uma pessoa alegre, uma pessoa saudável. O que é isso, irmão? São pessoas que têm caminhos que são remédios. Do mesmo jeito que tem gente que é remédio, também tem gente que é o que, meus irmãos? Veneno. Tem gente que quando você olha para onde ele vai, de vez em quando eu recebo os convites na porta, às vezes mando um WhatsApp e depois assim, depois eu mando o convite. Aí eu fico na minha assim, quietinho, calado, não falo nada. Eu fico por quê, meus irmãos? Não me chama não. Quero ir não. Aqui em casa ainda tem cuscuz com ovo, glória a Deus. Eu prefiro ficar no cuscuz com ovo, mas no caminho reto, do que comer filé mignon e ir para o inferno. Eu prefiro ficar aqui, glória a Deus. Quem olhar para o meu caminho pode não ser perfeito, porque eu não sou, mas eu estou andando no caminho daquele que é perfeito. Quem quiser siga. Aí o que é que Paulo disse para a igreja? Sede meus o que, meus irmãos? Como eu sou de quem? Quem anda no mesmo caminho que eu venha. Quer crescer espiritual? É por aqui, ó. É Bíblia, é igreja. Glória a Jesus. Você tem a semana toda para trabalhar para isso, para aquilo, para aquilo, para... Agora no dia da igreja, você mudar de rota, você mudar de caminho, irmão, isso é um perigo muito grande. Quem muda de direção, irmão, também muda de chegada. Diga assim, quem muda de rota, muda de destino. Diga mais uma vez, quem muda de rota, muda de destino. Glória a Deus.
Quem sai daqui, irmão? Quem sai daqui pra cá? Chega no 2 ou não chega? De frente ao Colégio Rubens, subindo aqui. Mas quem vai por aqui? Vai pro Rubens? Não, mudando de rota, muda também o que, meus irmãos? Destino. Glória a Deus. Tem gente que muda do caminho da igreja, está caminhando para outro lugar. A não ser que seja por motivos do que, meus irmãos? Superior. É trabalho, é doença, é um lugar, é uma situação maior do que você. Mas fora isso, glória a Jesus. Está no caminho da mulher de quem, meus irmãos? Mas, irmão, glória a Deus. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia. É o último texto que a gente vai ler aqui hoje. É o último. Não era vontade minha, não. Mas é o último texto. Hoje é. Glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 33. Eu só tenho 2 minutos nesse relógio aqui. Mas esse relógio não está acreditando. Se converte. Se essa pilha parar, eu prego mais 5 minutos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 33. Glória a Deus. Quem achou Deuteronômio 33? Amém. Irmão, tem uma revelação. Esse versículo, grifa ele com a tua caneta e gaste a caneta todinha nele. Deuteronômio 33. Quem achou? Só vi uma irmã, mas foi a irmã que achou, não foi? Mas eu queria que toda a igreja abrisse. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 33. Versículo de número 24. Guarda esse versículo, guarda. Você não vai ver muita gente falar esse versículo, não. Eu não vou ter tempo de falar nele, mas tem uma revelação que eu quero ver se os irmãos vão dar pelo menos um glória a Deus aqui esta noite. Deuteronômio 33 e 24. Quem pode ler, meus irmãos? 33 e 24. Pode ler. 33 e 24. Isso. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade aos seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Glória a Deus. Lê de novo aí, Vitor, que parece que os irmãos não escutam não. E de Asser disse: bendito sejas Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Esse Deus merece um glória, não merece não, meus irmãos? Enquanto a mulher de Jeroboão está andando e está perdendo o que, meus irmãos? Os seus filhos. Porque o filho daquela mulher, o profeta disse para ela: vá-se embora, porque eu vou tirar seu marido do trono, e quando você chegar na porta de casa, a criança vai morrer. Irmãos, a Bíblia diz, quando ela botou o pé na soleira, a Bíblia diz soleira, o trabalho de irmão Aldo é fazer soleira. Soleira é isso aqui, viu, irmão? Esse mármore aqui, ó. Soleira é aquele primeiro batente ali da porta. Aquele batentezinho, quando vocês pisam ali, o nome daquilo ali se coloca uma soleira de mármore, aquela pedrinha preta, isso aqui, ó. Soleira. Quando ela botou o pé, a Bíblia diz, quando ela botou o pé na soleira, ela nem entrou, ela pisou na porta, irmã Maria. Quando ela pisou na porta, a criança morreu e começaram a chorar. De acordo com o que o profeta tinha, o que, meus irmãos? Falar: quando você chegar em casa, a criança vai morrer, e eu vou tirar seu marido do trono, e ninguém vai nem chorar por você, vai chorar pela criança, porque a única criança que eu vou salvar é a que eu vou matar agora, porque o resto está caminhando para onde, meus irmãos? O primeiro passo é para onde? O segundo passo? Para o inferno. Mas pastor, e para quem tem a vida andando na presença de Deus? Oh, aleluia! A gente chora quando vê alguém andando, o primeiro passo para a morte e o segundo para o inferno, mas a gente se alegra também. Quando a gente vê alguém andando nos caminhos de Asser. Aleluia! Olha o que é que diz a Bíblia, irmão. Eu vou ler, porque isso aqui é forte. Bendito seja Asser com os seus filhos. Quem anda no caminho reto tem salvação para você e ainda tem bênção para os filhos. Aleluia. Quem está dizendo não é o presbítero Márcio, não, seu irmão não. Quem está dizendo é a Bíblia. Continue aqui. Aleluia. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Continue aqui. Mas pastor, meu filho está doente espiritual. Continue aqui. Glória a Deus. Porque tem coisa que vai vir e você precisa enxergar. O que é, pastor? Primeiro, a
agrade os seus irmãos. Está aqui no texto. Quem quer andar bem tem que aprender a agradar os seus irmãos. Quando você fizer isso, aí diz: olha, bendito seja Zé. Aí hoje a palavra não é isso. A palavra é a última parte do versículo, irmão, já que é aí, olha só. Versículo 24, a última parte. E banhe os seus pés. Aonde, meus irmãos? No azeite. Glória a Deus. Seu pé tem azeite, seu pé tem azeite, seu pé tem azeite, seu pé tem azeite. Pé que tem azeite conduz a gente para onde, meus irmãos? Para a presença de Deus. E quando não tem, conduz para onde, meus irmãos? Conduz para onde, meu verão? Conduz para onde, irmão Bira? Para a morte e para o... Irmão, olhe para cá. Quando você pisa na terra com o pé molhado de água, é só passar um pano e está enxuto. Se você passa num poço de lama, mela o pé e mela a terra, pega um pano com água. Agora mele o pé, me engraxa, me óleo e pisa aqui dentro, sabe? Para você ver a dificuldade que é. Um pouquinho de azeite dentro de uma caixa d'água, bota a perder a água todinha. Pega uma colher de óleo e joga dentro de uma piscina, que você chega lá e vê o óleo boiando ali. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? A unção para andar no caminho certo, ela é duradoura. Alguém apaga o pé que alguém andou na lama. Agora eu quero ver apagar o pé, as pisadas de quem anda na presença de Deus fielmente. Você pode apagar a história de alguém que anda no erro. Agora eu quero ver você apagar a história de alguém que está na presença de Deus aqui, dia após dia, Porque o diabo tenta parar com a marcha da igreja marchar, da igreja fazer a coisa certa. Porque ele sabe que onde você passa, deixa uma pegada de quê, meus irmãos? De azeite. Entrei dentro daquela casa, irmão, depois que fulano saiu daqui, ou quando fulano pisou na minha casa, mas foi uma presença, irmão. Parece que eu estava doente e fiquei curado na mesma hora. O que é isso, pastor? É gente que tem um bom andar. Glória a Deus. Onde ele passa, a unção de Deus também passa, junto com ele. Gente que tem a pegada como Azé, não dá trabalho não. Filho que tem a pegada de Azé, que tem o pé melado de azeite, ele é um bom marido, ele é uma boa esposa, ele é um bom filho, ele é uma boa neta. E outras, irmão, tem a Bíblia lá no jeito que eu vou pregar depois sobre nora. Deus já me deu, não sei quando, mas vou. Tem uma boa nora, é um bom genro, ele é bom em tudo que ele faz. Por quê, pastor? Porque ele tem o pé melado de azeite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando seu filho for sair para qualquer lugar, pergunte para ele: tem azeite quando você vai? Quando seu marido diz assim: vou ali, a mulher fica doidinha quando o marido diz: vou ali. A minha é uma delas, eu digo: vou ali. Ali aonde? Posso saber? Não, ele pode. Esses caminhos que não se pode dizer para onde é que vai, é lugar que não tem azeite. Porque lugar que tem azeite, a gente sabe para onde é que vai. Sabe ou não sabe, meus irmãos? Sabe o que é que vê? Meu celular, eu digo sempre, para estimular. Em casa, é do jeito que ela quiser lá. Tá aí, ó. Desde quando eu cheguei aqui, me pega meu celular, para cima e para baixo. Já pensou se tivesse um problema lá? Jesus, não olha mais que esse não. Já pensou, irmãos? Só não olha as conversas de ninguém, porque tem muita conversa de pastor com ovelha, essas coisas, de irmãos. Mas está aí, sempre teve. E olha que ele sabe mexer, sabe ou não sabe? Mexe com o computador, mas nunca tive medo. Desde quando chega, bate foto, filma. Que é isso, pastor? Minha vida é transparente. Minha vida é uma vida de Azé. Estou tentando melar os meus pés de azeite para alguém ver onde eu passei. Quando a gente pisa no azeite e pisa no chão, deixa o rastro, não deixa. Deixa, fulano vem dali, fulano vem dali, fulano vem dali, fulano vem dali. E fulano? E fulano, vem da onde? Rapaz, eu não estou vendo as pegadas não. E quando a gente não vê a pegada de crente, é um perigo. Mas esta noite vamos ficar com esta palavra que nós falamos a princípio. Vamos melar o pé no azeite. Vamos melar o pé no azeite, porque eu tenho certeza que alguém está vindo atrás e está dizendo: eu quero isso também para a minha vida. E aí, assim, uma irmã pregando aqui, uma jovem perguntou: pastor, porque eu queria pregar assim. Eu disse: só para você, vá andar pelo mesmo caminho. Pergunta
ela o que é que ela faz para pregar daquele jeito, o que é que ela fez. Pergunte a ele o que é que ele fez para pregar daquele jeito. Pergunte a ele. Não nada é demais não. Pergunte a ele. Quantas vezes ele orou, quantas vezes leu a Bíblia. Pergunte. Porque quem é de Azé tem receita. Sabe de onde vem, sabe de quem veio, tem referência. A sua vida não tem nada escondido igual a mulher de Jeroboão. E eu tenho certeza que quem mela o pé de azeite, lá em cima, a bomba do frentista de óleo, nunca vai faltar azeite para quem quiser melar o pé, a cabeça, o corpo, quem quiser melar. Glória a Deus. E todos digam, vamos ficar de pé, meus irmãos. E antes de sair, não deixe a igreja melada de azeite não, porque a igreja está limpa. Porque para limpar a pegada de óleo dá problema. Dá ou não dá, meus irmãos? Amém, graças a Deus. Bendito seja o nome. Meus irmãos, amanhã pela manhã nós vamos estar aqui, todo sábado, de 9 horas. Né? De 9 horas nós vamos estar aqui. Quando os irmãos for orar hoje, amanhã nós vamos comprar cerâmica, se a gente achar uma desse mesmo padrão, para botar ali na escada da campanha que nós fizemos aqui domingo passado. A gente vai sair para comprar. Então os irmãos oram para que eles achem uma boa e bem o que, meus irmãos? Barata. Nada fraco não, é coisa boa e barata. Só para o homem lá dar um desconto. Ore, que eu creio que quando a igreja roda, Jesus faz milagre. Glória a Deus. Para Jesus a gente achar uma cerâmica boa e barata para a gente colocar ali na frente da igreja para ficar bonito. Nós estamos organizando junto com os irmãos. Então 8 horas nós vamos estar aqui na igreja, aqueles que puderem estar. Se os irmãos não prestarem atenção, aqui no corredor, está bem bonitinho aqui as luzes de LED. Se vocês não viram, o Bira comprou, doou para a igreja, está ali. Quantos querem orar pelo irmão Bira, meus irmãos? Amém. Está ali ajeitando, está bem bonitinho aqui do lado. Porque a gente passou e nem prestou atenção, né? Tem aqui, não viu nem a pintura ainda lá na frente. Glória a Deus, é brincadeira, né? Aí é o profeta aí, está com o olho preto. Vai usar logo, pelo amor de Deus. Então, irmão, é devagarzinho. Todo o material agora está um preço terrível, né, irmãos? Então amanhã pela manhã. E meus irmãos, a escola dominical já voltou. Então eu preciso ver os irmãos na escola. Não é, irmãos? Na escola dominical. Estou sentindo muita falta de muitos irmãos. Pastor, o senhor está cobrando? Não, eu estou deixando vir a medida daquilo que pode. Mas, irmãos, a nossa escola é uma bênção. A gente aprende aqui devagarzinho, tira dúvidas. E os irmãos botam o celular para acordar mais cedo, né? Para chegar cedo. Quando a gente vem começar a escola, já passou do horário, muitas das vezes, porque os irmãos também não têm chegado. Então, os irmãos, quando chega cedo, dobra o joelho, a gente levanta depois da oração e a gente dá prosseguimento. É uma aula geral, mas o irmão pode tirar dúvida, pode perguntar, pode falar, pode gesticular. Sempre a gente bota 1, 2, 3 pessoas aqui para dar os tópicos. Então os irmãos ficam à vontade para vir no domingo de 9 horas. Para a gente, quando for 9h30, a gente começar. Para dar tempo a gente terminar 10h30. Porque às vezes quando vem começar o estudo é 10 horas e tem que ir para 11 horas. Porque menos que 1 hora. Então vamos ver se a gente consegue chegar, fazer um esforço a mais, para que nós possamos aprender a melar os pés no azeite também na escola bíblica dominical. Aqueles que trabalham, tudo bem, estão aí liberados, vão trabalhar, vá trabalhar, tá bom? Mas aqueles que podem, compareçam, porque nós estamos aqui prontos e dispostos a ensinar, junto com os irmãos também que têm estudado a sua lição, tá bom? Domingo próximo agora é a lição do número 9, então um tema muito rico para os irmãos aprenderem a palavra de Deus. Quantos necessitam das orações? Glória a Deus. Irmã Edmilson, ore por todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tanto faz lá o carro, fique à vontade. Seja Deus louvado para sempre eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças a Deus. Jesus, maravilhoso. Por tua fidelidade, vontade em nossas vidas. Aleluia. Louvamos o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Cada congregado que está na tua Sim, meu casa. Deus. Aleluia. Apresentamos, Deus, aqueles que Glória a não Deus. podem estar aqui, aqueles que não estão com forças espirituais para estar na tua casa. Que o teu Santo Espírito possa iluminar cada coração, Sim, meu Deus. repreendendo toda frieza espiritual. Aleluia. Sim, meu Deus. Está
Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e a divina consolação e comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Vão em paz, em nome de Jesus.